O que eu estava comentando você tem esses dois movimentos, né? E os dois casaram no governo Bolsonaro. Aí ficou curioso porque eles têm suas aproximações e têm suas diferenças. Ao longo do tempo, o que aconteceu? O discurso anticorrupção foi desaparecendo completamente do campo da direita. Ele se revelou, na verdade, num discurso completamente instrumental. Tanto que o governo Bolsonaro, a primeira coisa que fez eu vou acabar com a Lava Jato, acabei com a Lava Jato, acabou não sei o quê. Não é? E o que acontece? Essa direita que aproveitou esse discurso e se assumiu de direita, ela também... O que ela fez? Ela aproveitou durante o governo Bolsonaro para devorar o orçamento, para crescer o tanto quanto fosse possível. E durante aquele governo fez o quê? Se ampliou o máximo que poderia, ganhando dos dois lados, ganhando da briga do Supremo de um lado contra o governo federal representado por Bolsonaro do outro. Aí, olha que coisa interessante. A partir do momento em que o governo federal vai para o lado da esquerda, né, ele não tem maioria no Congresso. Aí o governo federal se aproxima do Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal é adversário figadal da extrema-direita, mas também é um incômodo para a direita institucional, na medida em que a briga da direita institucional, pela sua autonomia, é contra o executivo dominar o orçamento e também é contra o judiciário, porque o judiciário pauta e consegue julgá-los pelos malfeitos. Aí aconteceu um casamento, é engraçado que houve uma aliança nos últimos dias escrachada entre essas duas coisas. A PEC da blindagem, pela qual essa direita institucional do Centrão buscava aproveitar a pauta da anistia para passar a sua impunidade. E a extrema-direita, desesperadamente querendo a anistia completa, topou e embarcou. Qual foi o resultado disso? O resultado disso foi o ressurgimento da indignação daquela parte da população, sobretudo, acho que de classe média, que é contra a corrupção. Você acordou uma espécie de não diria um monstro, mas de um instinto que é muito comum na classe média, que é o horror do Congresso e o horror da corrupção. E aí é engraçado, porque aí o que aconteceu? O discurso pró-supremo, anti-anistia e anticorrupção se juntaram e foram correndo para a rua. Eu acho que essa novidade, né, explica um pouco o que aconteceu ontem. Você tem o efeito Trump, né? Você tem várias coisas que estão acontecendo para devolver, digamos assim, o elan que eu não diria nem a esquerda, né, mas assim, que o antibolsonarismo tinha perdido durante muito tempo. E tem uma coisa, Joaquim, eu já vou passar para você, eu só queria botar um ingrediente a mais nessa confusão para passar para você, que eu achei super interessante, que a turma de esquerda ainda teve o desplante de desfraldar uma bandeira do Brasil gigante na Avenida Paulista para forçar o contraste com aquela maluquice dos bolsonaristas que desfraldaram uma bandeira americana. Devolveram de graça o pavilhão, né? Devolveram de graça o pavilhão para o movimento antibolsonarista, né? Mas o que eu vejo, assim, é que progressivamente, aí concordo com o Christian, o tema da corrupção está voltando com uma força muito grande. E está voltando não somente com referência ao legislativo, mas também ao executivo e o judiciário. Por exemplo, o Código de Processo Civil dizia que o juiz era impedido quando a parte foi representada por escritório do cônjuge do ministro do Supremo ou do conselheiro do ministro Supremo. Estava no código. Sabe o que eles fizeram? Declararam isso inconstitucional. Então... Quem foi que fez o código? Não, o código foi o Congresso. Mas o que eu estou dizendo é que está tendo um envolvimento. Quer dizer, então você tem esposa de ministro do Supremo, filho de ministros, parentes de toda espécie, né? Então, isso... O Supremo cumpriu bem a sua tarefa contra o golpe agora, tá certo? Mas a credibilidade dele com essas perspectivas de corrupção, e que não é dele. Essa semana nós vimos que nos partidos
Essa semana nós vimos que é no ministro de Lula. Então, e estamos discutindo agora a corrupção no Congresso. O que é a corrupção? A corrupção simplesmente é dizer, cidadão, não me chateia. Não me chateia porque você não tem mais poder. E eu quero ficar sozinho. Eu quero mandar no país sem freios e contrapesos. Eu queria trazer um assunto para essa discussão também, além da PEC da blindagem, que a gente já sabia na semana passada, a gente já tinha declarações do presidente da CCJ no Senado de que ela poderia não passar. A PEC da blindagem, eu acho muito difícil a gente encontrar alguém na rua que diga que defende, né, que acha bom, que é ótimo, enfim, ou que apoie de alguma maneira essa manobra dos parlamentares. Mas a anistia, a gente tem uma parte da população que se declara favorável, e aí a gente tem os que dizem que são favoráveis à redução das penas do 8 de janeiro, os que são favoráveis à anistia ao Jair Bolsonaro, enfim, isso varia, mas há uma divisão um pouco maior nesse sentido. As manifestações de ontem foram contra a anistia também, e a gente tem as declarações aí do Paulinho da Força, relator do projeto que agora chama PL da dosimetria, né, desde a semana passada, quando ele se reuniu com o Temer, mas que pode trazer muitos prejuízos também, pode reduzir as penas dos envolvidos na tentativa de golpe e pode reduzir as penas de pessoas que cometeram outros crimes não relacionados, porque isso vai voltar em benefício dos réus, né? Vocês veem uma possibilidade da anistia também sair enfraquecida, apesar dessa divisão apontada pelas pesquisas? Acho que sai bastante enfraquecido, sim, o que não quer dizer que esteja condenado. Deixa eu trazer um comentário aqui da Ana Cláudia Falcão, que entra um pouco nisso, e é uma confusão que muita gente do bolsonarismo está implementando e está espalhando pelas redes, que eu acho que é importante a gente comentar, né? Pedro, você pode fazer um corte no YouTube para explicar a diferença entre o pedido de anistia de 1975 e o atual? Estão postando no Instagram que é a mesma coisa. Não é. E uma das coisas que eu vi espalhada por aí é uma coisa do Caetano Veloso apoiando a anistia em 75 e do Caetano sendo contra a anistia agora. Primeiro, em 1975 o Brasil vivia uma ditadura militar. O presidente do Brasil era um ditador chamado Ernesto Geisel. Por acaso, era, dentre os ditadores, o mais ilustrado. Mas ser ilustrado e ser ditador não compensa, tá? Ele segue sendo um ditador. Mas eram dois sujeitos particularmente importantes e inteligentes da ditadura que estavam no comando do Brasil naquele momento, que era o Geisel e o seu braço direito, que era o Golbery do Couto Silva. O que o Geisel e o Golbery perceberam? E perceberam pela própria inteligência que tinham, pela esperteza, pela sagacidade política. Eles perceberam que a ditadura ia acabar em algum momento. Eles perceberam que tinha um limite. E que a ditadura já tinha passado da curva. Eles não sabiam se ia ser em 5 anos, em 10 anos, mas eles sabiam que ia acabar. Então, os anos do chumbo já tinham rolado. Que o ápice foi no governo Médici, imediatamente antes do Geisel. O Geisel foi o cara que começou a conseguir segurar a tortura e os desaparecimentos. E aí, ele tinha um problema. Ele tinha um problema que era o seguinte, olha, se a ditadura acabar sem que nós militares controlemos esse fim da ditadura, se a ditadura acabar desse jeito, vai ter um grande julgamento e todos nós vamos em cana e provavelmente vamos passar o resto da vida na cadeia. Então, vamos nós assumir o controle desse processo. E aí eles impuseram à sociedade brasileira o que eles chamaram de uma anistia ampla, geral e restrita. Que era, olha, a turma que está exilada nós vamos deixar que volte, a turma que está na cadeia sendo torturada a gente vai soltar e, em compensação, nós vamos dizer que os nossos, ou seja, os torturadores, também estão limpos, também estão perdoados. Primeira diferença, havia 2 lados e ambos os lados foram anistiados, perdoados. Segunda diferença, e talvez mais importante, foi imposta por um governo ditatorial. Não foi uma escolha da sociedade. E isso impediu que o Brasil fizesse algo fundamental, que era fazer aquilo que chilenos fizeram um pouco, que os argentinos fizeram por completo, que é julgar os seus ditadores.
pelos crimes que eles cometeram ao usurpar o poder legítimo da sociedade, implementando uma ditadura no país. Então, a diferença é essa. Não foi só isso que Geisel e Golbery fizeram, tá? Nesse afã de controlar a coisa. Eles tiraram do Brizola o PTB, e ao tirar do Brizola, que eles consideravam o grande líder da oposição de esquerda, o PTB, eles tiraram a mágica que a sigla PTB ainda exercia sobre muita gente e descolaram ela do principal herdeiro do varguismo. E isso afetou o futuro da carreira política do Brizola. Eu não sou brizolista não, tá? Bastante pelo contrário. Eu tenho um certo horror às ideias que o Brizola representa, mas é porque eu sou liberal, isso é uma outra história. O cara era um líder muito importante e ele foi profundamente sabotado. Outra coisa que eles fizeram foi o seguinte, eles implementaram... Eles acabaram com o bipartidarismo que a ditadura tinha imposto por duas razões. Primeiro, eles sabiam que o MDB, que era o partido oficial permitido de oposição, ia se fragmentar em várias siglas. E eles iam tirar a Arena, que tinha o estigma de ser o partido da ditadura, meio que dando uma limpada com o nome PDS para criar um partido de direita novo. Foi exatamente o que aconteceu. A oposição se fragmentou em vários partidos e a turma da ditadura se manteve num partido só. Só no finzinho que se dividiu, criando o Partido da Frente Liberal, mas foi muito no finzinho mesmo, justamente para fazer uma aliança com o PMDB e conduzir o primeiro governo civil. E eles fizeram a fusão do Estado do Rio com o Estado da Guanabara. Por quê? Porque a Guanabara é o partido que é a antiga capital do Brasil, que foi... Um pouquinho antes da ditadura deixou de ser capital do Brasil, o estado da Guanabara foi o único partido, o único estado que se recusou a eleger um único governador da Arena durante toda a ditadura militar. É o estado onde, a cidade do Rio de Janeiro, né, onde ocorreram as piores e maiores manifestações contra a ditadura. Eles percebiam o estado da Guanabara como muito perigoso, e eles trataram de fundi-lo com o velho estado fisiológico do Rio de Janeiro, com uma grande tradição fisiológica, justamente para fazer decair o peso político que a cidade do Rio de Janeiro tinha, um peso político percebido, com razão, pelos militares, como oposicionista, como antiditadura. Então, essas ações todas que foram conduzidas pelo Geisel e pelo Golbery, e das quais faz parte o processo de anistia, entre 1975 e 1977, tinham um único objetivo: fazer com que a esquerda não conseguisse chegar ao poder imediatamente após a ditadura militar, fazer com que a oposição tivesse o mais frágil possível e garantir a inimputabilidade de todos os criminosos que participaram da ditadura. Então, quando a gente fala de anistia no processo da ditadura, primeiro, você não pode tirar desse contexto. E segundo, a gente não pode esquecer que aquilo não foi uma anistia negociada, que aquilo foi uma anistia imposta e que teve um custo alto ao Brasil. Neste momento, primeiro, a gente está numa democracia com muitos problemas, com graves problemas, principalmente depois desse período de 2013 para cá, que houve realmente um decaimento forte, mas ainda é uma democracia e não existe um outro lado. Não existem guerrilheiros comunistas, não existe ninguém que tentou fazer uma revolução para implementar a ditadura do proletariado, não existe ninguém que matou gente, não existe ninguém que sequestrou embaixador, não tem nada disso, entendeu? Só tem um bando de general e um presidente da República que tentaram dar um golpe militar tradicional, como sempre aconteceu na história do Brasil. Não existe nenhuma razão... não existe nenhuma razão para a gente considerar minimamente aceitável que meia dúzia de sujeitos, porque eles têm umas estrelinhas no ombro e decidiram interromper novamente a democracia brasileira, não devam responder com todo o rigor que a lei exige. Foram 8 os golpes militares bem-sucedidos até aqui na nossa história. Sem contar, claro, com os que não vingaram. Esses são impossíveis de contabilizar. Ninguém até agora tinha sequer sido processado pelas intentonas concretizadas ou fracassadas. Esse momento de condenação de Jair Bolsonaro e dos seus aliados, ele é histórico. Mas aí fica a pergunta: o que vem daqui para frente?
Como vamos votar em 2026? O país vai continuar polarizado como hoje? Será que rompemos de fato com a cultura de impunidade que permitiu esse golpe, que ele fosse tentado? E mais importante, o que fazer para que isso nunca mais aconteça? Foi pensando nisso que o Meio produziu o Julgamento do Século, episódio 2 da série Democracia, uma História Sem Fim, apresentado por Flávia Tavares, roteirizado por Sérgio Rodrigues e dirigido por Ricardo Rangel. Esse documentário é um mapa, ele te mostra os bastidores, as etapas do plano golpista e costura a trama com depoimentos de juristas, militares, inclusive generais e parlamentares. O filme está disponível no Meio Premium junto com o episódio 1 da série. A democracia não descansa jamais. Esse é apresentado por mim. Assine o streaming do Meio e assista.